Lucas 19, 41 a 44. Me perdoe, irmãos. Amém? Falei depois da confusão, está resolvido. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Senhor, eis a tua palavra aqui, e nós a temos como tua palavra, palavra que transforma a nossa vida e nossos dias, que nos edifica, nos alimenta e nos orienta. Que teu Espírito Santo fale agora aos nossos corações. Nós queremos que o nosso coração seja aquela boa terra, Senhor, que a semente cai e prospera, às 30, às 60, às 100 por um, Pai. Que o Senhor assim faça em nossa existência. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, o choro é uma das expressões de emoções mais complexas do ser humano. Nós podemos chorar por alegria, por tristeza, por emoção, por arrependimento, por um luto, enfim, por diversos motivos. Jesus, quando esteve neste mundo, ele mostrou que ele estava passível a todas as emoções que nós também estamos. E sendo assim, Jesus chorou. Se nós nos lembrarmos bem, Jesus chorou, segundo os evangelhos, em 3 momentos. Jesus chorou, primeiro, quando perdeu o seu amigo Lázaro. Jesus também chorou durante a agonia no Getsêmani. A Bíblia relata lágrimas de sangue dos seus olhos. E Jesus também chorou, aqui nesse texto que nós acabamos de ler em Lucas, por conta de uma cidade, por conta de um povo. Jesus chorou por Jerusalém. Primeiro choro de Jesus a Lázaro é o choro por alguém, por um amigo. O segundo choro no Getsêmani é um choro por uma experiência que ele mesmo passa. E o terceiro choro é o choro por um povo, por uma comunidade, por uma cidade. E quando criança, normalmente nós estamos mais propensos ao choro, né? Eu, por exemplo, quando criança, chorava por várias circunstâncias. Eu chorava, às vezes, pelo passado, pela surra que eu já tinha recebido, e lembrava dela, ou de um castigo, e chorava. Eu chorava quando estava apanhando, e eu também chorava pela surra que ia tomar, porque talvez isso não seja do tempo de todos aqui, né? Sobretudo dos adolescentes, mas pelo menos na minha época, e acredito que na época de muitos irmãos aqui, tinha aquela surra que a gente chama de surra agendada, surra programada, surra com aviso prévio. Então o pai dizia assim: olha, de noite, mais tarde, quando eu chegar, tal, eu vou lhe bater por isso, isso e isso. E aí eu ficava pensando na surra que ia tomar e já chorava até de modo antecipado, né? Resumindo, nós podemos chorar por questões e dores do passado, por agonias e angústias do presente, e também podemos chorar por questões relacionadas até ao nosso futuro. O choro, então, ele fala a respeito de 3 realidades. E foi exatamente isso, e essas 3 realidades, que o choro de Jesus compreendeu aqui nesse texto. Jesus derrama suas lágrimas
ao entrarem em Jerusalém, e se você perceber aqui no versículo 41, ele diz assim: se você soubesse, ainda hoje, Jesus está chorando por questões do presente. Depois no 43 ele diz: virão dias, ele está relacionando o choro dele com o futuro. E depois no 44 ele diz que Jerusalém não reconheceu passado o tempo em que Deus a veio visitar. Portanto, as lágrimas de Jesus são relacionadas a três realidades: ao passado, ao presente e ao futuro. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa manhã. Eu quero falar sobre lágrimas de ontem, de hoje e de amanhã. Amém? No texto que nós acabamos de ler, a Bíblia explica o choro de Jesus e ela declara que, entre outras razões, Jesus chorou porque o povo não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Ou seja, Jesus chora, entre outras razões, por uma realidade passada. São as lágrimas de ontem que eu quero trazer primeiramente, de algo que aconteceu quando? No passado. A palavra reconheceu está aqui aplicada no passado, evidencia que Jesus está falando de uma dor que já aconteceu, de um problema que já aconteceu. E se nós recapitularmos a história, Jesus tinha passado por Jerusalém em vários momentos. Jesus, ainda pequeno como criança, tinha sido apresentado, ainda menino, em Jerusalém. Foi lá que Jesus também foi provado no pináculo do templo por Satanás. Depois Jesus retorna a Jerusalém algumas vezes. Os evangelhos sinóticos registram algo em torno de 9 idas a Jerusalém da parte de Jesus. Muitas delas, Jesus estava ali localizado no templo e no período da Páscoa, que era a festa mais importante para o povo judeu. Lá em Jerusalém, Jesus pregou, Jesus anunciou o evangelho, Jesus testemunhou o seu poder, Jesus também fez milagres, e apesar de tudo isso, nós entendemos que Jerusalém não reconheceu Jesus como o Messias prometido. Apesar de tanto pregar, curar, se manifestar, aquele povo, segundo João, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Apesar de Jesus ter se manifestado, aquele povo não o reconheceu como Messias enviado. Então, quando Jesus olha para o passado, Jesus enxerga como esse povo foi ignorante ao respeito da minha vinda. E mesmo com tantas profecias e o cumprimento também dessas profecias, mesmo com tantos milagres e tantas confirmações de que ele era o cumprimento das profecias, ele era o Filho de Deus, aquela cidade, a cidade de Jerusalém, não o adorou como Jesus deveria ser adorado. Queridos, eles tinham a presença sublime do Filho de Deus. Eles tinham o Senhor, o Verbo encarnado ali, entre eles e com eles, por tantas vezes, mas a despeito de toda essa riqueza que eles poderiam provar e que eles poderiam desfrutar, o que foi que eles fizeram? Eles perseguiram, eles ignoraram a Jesus, eles perderam dessa maneira inúmeras oportunidades de serem transformados, de serem abençoados pelo testemunho de Jesus, pelas palavras de Jesus e pela vida de Jesus. Nesse mesmo texto que nós lemos versículos anteriores,
Jesus, ele tinha acabado de entrar na cidade de Jerusalém. E ele tinha sido aclamado apenas pelos seus discípulos. Ele pede para que trouxesse um jumentinho, e o jumentinho é trazido, e os seus discípulos pegam as suas capas, formam uma espécie de um corredor de capas para que Jesus entrasse triunfalmente em Jerusalém. Mas enquanto isso acontecia, o que é que os fariseus faziam? Eles diziam a Jesus: repreendam os seus discípulos, pois eles estão lhe dando uma adoração que não é devida a ti. E Jesus diz a eles: se eles não clamarem, as pedras clamarão. Queridos, muitas vezes nós agimos da mesma maneira como os judeus, como o povo de Jerusalém. Muitas vezes Jesus passa em nossa vida e a despeito de tudo que ele faz, nós não notamos. Jesus está conosco o tempo inteiro e apesar dessa presença constante, diária, permanente, poderosa em nós, nós não o notamos, nós não damos a atenção devida, nós não damos a obediência devida, a adoração devida, o louvor merecido a Jesus. Quantas vezes nós, com atitudes, desprezamos a divina e poderosa presença de Deus, assim como os israelitas, o povo de Jerusalém o desprezou e não deu a adoração que ele merecia. Quantas vezes nós poderíamos servir a Jesus com mais intensidade e não o fazemos? Quantas vezes nós poderíamos ter sido mais eficazes no reino de Deus e nós não o somos? Quantas oportunidades nós perdemos e ainda temos perdido de desfrutar de uma vida maravilhosa com o nosso Senhor, meus irmãos? Quantas vezes nós trocamos a comunhão com Deus por questões supérfluas, secundárias? Quantas vezes nós trocamos a comunhão com os nossos irmãos apenas pelos nossos interesses pessoais e nossa rotina atarefada? As lágrimas de Jesus, as lágrimas de ontem, era por enxergar quantas oportunidades, Jerusalém, vocês perderam na minha presença. Quantas oportunidades vocês perderam de desfrutar da minha presença de uma maneira poderosa, vívida, e vocês não o fizeram. As lágrimas de Jesus era por uma adoração que o povo não tinha entregado a ele de uma maneira suficiente. E sabe, queridos, refletir sobre o passado, sobre aquilo que nós deixamos de fazer e que não fizemos, só é útil quando nós nos reposicionamos para o nosso presente. Senão, eu e você nos tornamos aquela pessoa que fica amargurando o passado e o que nós não fizemos e o que não praticamos e não chegamos a lugar nenhum, a lugar algum. Refletir o passado só é proveitoso quando nós nos reposicionamos para o presente. Fora isso, remoer o passado é tratar de um tempo que nós não podemos mais fazer coisa alguma. Machado de Assis, o poeta, ele diz que esquecer é uma necessidade. Ele compara a vida com uma lousa de um professor, e ele diz que a lousa é como se fosse um destino. Para você escrever uma nova etapa, você precisa pagar o que está escrito. Talvez a escrita da nossa existência, em alguns momentos, se assemelhou com o povo de Israel, mas hoje nós temos a nossa mão, da mesma maneira que tem um professor, um apagador,
E nós podemos apagar aquilo que nós escrevemos de maneira equivocada. Pelo sangue de Jesus, Ele apaga diariamente e nos ajuda a escrever uma nova história. As lágrimas de Jesus pelo nosso ontem são para que nós possamos construir uma nova existência, uma nova vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O passado só serve para reposicionarmos o nosso presente. As lágrimas de ontem, elas só são válidas se elas nos ajudarem a regar o nosso presente de esperança, de transformação, de motivação para mudar o nosso hoje. O segundo tipo de lágrima que Jesus chorou é o que eu quero chamar aqui de lágrimas do hoje. O olhar de Jesus está sobre Jerusalém. As lágrimas deslizam sobre o rosto de Jesus. E não são lágrimas passageiras, mas é uma dor profunda. É isso que o texto no original ele quer dizer. É um pranto profundo de dor. É um clamor para aqueles que não conseguem ouvir. Esse é o choro de Jesus. E Jesus diz: ah, se vocês soubessem. E ele diz: se ainda hoje vocês soubessem o que é preciso para conseguir a paz. Jesus agora fala e demonstra que o choro dele não se refere só ao passado que Jerusalém ignorou, mas o choro dele também fala de um presente que Israel não consegue encontrar a paz totalmente nele. A dor de Cristo não é só do passado, mas é do presente. Não são apenas os séculos que Jerusalém viveu em rebeldia, as oportunidades que Israel rejeitou no passado. Eu estou falando do agora. As lágrimas de Jesus são pelo presente daquele povo. E, pasmem, o que significa a palavra Jerusalém? A palavra Jerusalém significa cidade da paz. Mas a cidade da paz, Jesus chora por eles e diz a eles: ah, se vocês soubessem, se ainda hoje vocês soubessem o que é preciso para conquistar a paz. Contraditoriamente, a cidade da paz não tem paz. E eu não estou me referindo só à paz com os homens, mas à paz com Deus. A cidade da paz não tem paz com Deus. Jesus, então, ao adentrar no templo, não encontra um santuário de oração. Ele não encontra gente devota a Ele. Ele não encontra almas sedentas por Deus. Nesse mesmo texto, se nós continuarmos a leitura, a partir do 44, a Bíblia diz que ele entra no templo no 45 e começa a expulsar os que ali vendiam. Jesus não vê almas sedentas, Jesus não vê adoração sincera, Jesus não vê um povo buscando. O que Jesus vê é uma fé mercantilizada, é o mercadão da fé, é o atacarejo da fé, o açaí da fé. Ele vê um mercado, ele vê mesas abarrotadas de moedas, ele vê gente praticando venda de animais para o sacrifício por preços abusivos. Jesus vê os cambistas negociando a fé como se a fé fosse uma mercadoria. E o que deveria ser um lugar de santidade torna-se um lugar profano. O altar da adoração vira uma espécie de palco de um comércio desenfreado, irmãos. Será que Jesus deveria fazer algo diferente a não ser chorar?
O seu choro é legítimo, o seu choro é justo. O Filho de Deus, então, agora é tomado por uma santa indignação, e num gesto de justiça, ele agora, de maneira impetuosa, começa a virar a mesa dos cambistas, ele espalha as moedas pelo chão, porque aquele culto deixou de ser um culto sincero há muito tempo. E Jesus agora, com palavras duras ao coração daqueles homens, diz: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em quê? Em um covil de ladrões ou de salteadores. A tristeza de Jesus com aquela cena é insuportável. Jesus não chora só porque o templo está profanado, mas Jesus chora porque ele vê almas cegas, vidas perdidas, vidas que apesar de estarem dentro de um templo, estão distante a quilômetros de Deus, irmãos. Isso é totalmente possível. Nós podemos estar aqui com as nossas credenciais e carteirinhas de membro e nomes nos halls de membro da igreja e títulos e cargos e etc. E podemos ao mesmo tempo estar totalmente distante de Deus, como o povo de Jerusalém estava dentro do templo, mas o profanando, totalmente distante do Senhor. Jesus chora porque aquela cidade que deveria reconhecer a sua visitação, rejeita a sua visitação. Jesus chora porque essa paz que ele quer trazer, Jerusalém não recebe. Ele chora porque aquele povo abandonou pelos seus ídolos de prata e de ouro, porque o dinheiro para eles era mais importante do que uma adoração verdadeira. Se no passado Jesus chorou por uma adoração que não foi recebida, no presente Jesus chora porque por uma adoração corrompida. Israel corrompeu-se mais uma vez e não adorou ao Senhor como deveria. Queridos, e o que dizer de nós hoje? Será que Jesus ainda chora ao olhar para a igreja? Será que ele tem se alegrado ao ver como nós aqui e ali enxergamos templos mercantilizados? Será que Jesus não chora ao ver vidas que carregam seu nome, mas que no fundo servem apenas para si próprias, que buscam unicamente os seus próprios interesses? Será que as lágrimas do passado ainda rolam no rosto do nosso Salvador, ao ver que mesmo depois de tanto tempo, de mais de 2000 anos, nós ainda temos rejeitado a paz de Jesus que Ele tem ofertado? Esse eco do pranto de Jesus, ele tem atravessado os séculos. E muitas vezes a nossa adoração corrompida ainda o machuca, ainda fere o nosso Senhor. E a pergunta é: será que nós vamos fazer parte do lamento e do choro de Jesus? Ou nós iremos alegrá-lo com a vida de adoração sincera? Nós podemos transformar a nossa realidade hoje. A nossa igreja pode servir a Deus em verdade e numa adoração sincera. Amém. Falamos sobre as lágrimas do ontem, as lágrimas do hoje, mas existe também as lágrimas do futuro. Olha como Jesus, quando Jesus chora, ele diz assim: virão dias em que seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você, matar todos os seus moradores. Jesus está declarando que o seu choro não era só pelo passado,
onde ele não tinha recebido adoração, pelo presente em que a adoração havia sido corrompida, mas também era por um futuro de tristeza, de dor, aonde Israel seria castigada. Enquanto Jesus observava Jerusalém, ele conseguia ver Jerusalém para além das muralhas. As ruas movimentadas daquela cidade que a rodeavam, mas Jesus não via só aquela cidade, Jesus via o futuro daquela cidade e, por consequência, Jesus via o futuro daquele povo. E isso é maravilhoso, porque o nosso Deus sempre está à frente, Ele sempre enxerga o que está através e para além dessa existência de aqui e agora. Jesus, então, com os olhos cheios de compaixão e de tristeza, ele enxerga que um desastre viria, um desastre iminente estava para acontecer. Ele diz: virão dias, já percebendo que o futuro seria esmagador para Jerusalém. E as palavras de Jesus vêm como um aviso para Jerusalém. Ele via que um cerco do general Tito Vespasiano, no ano de 70 depois de Cristo, assolaria a cidade, fecharia todas as suas saídas e iria acabar, estrangular com toda a esperança daquela cidade. Jesus estava falando para além do tempo, para o que ainda viria. Jesus, naquele momento, já conseguia ver o fogo destruindo o templo, os gritos de desespero ecoando pelas vielas, pelos becos de Jerusalém, o sangue manchando as ruas sagradas daquela cidade. Jesus já conseguia ver que o povo que rejeitou o príncipe da paz iria colher os frutos amargos de sua escolha. Eles poderiam ter escolhido a vida, mas eles escolheram a destruição. As lágrimas de Jesus, portanto, não eram somente um choro, não era somente um lamento, elas serviam como um alerta. Jerusalém, o teu futuro está sendo desenhado pelas tuas decisões do agora, Jerusalém. Jerusalém, você escreve o amanhã com as penas e as canetas do hoje, Jerusalém. E isto também acontece conosco, igreja. O nosso futuro está sendo construído à medida do agora. E muitos de nós, infelizmente, estamos vivendo como Jerusalém. Na nossa cegueira, nós temos desprezado a visitação de Deus e nós estamos caminhando em direção a um futuro de ruína. E essa palavra chega a nós como um alerta. Irmãos, quantas famílias se destroem porque escolheram edificar as suas casas sobre a areia da incredulidade? Quantos jovens perderam o brilho dos seus sonhos, porque se entregaram ao pecado, se entregaram à rebeldia? A nós, pastores, quantos de nós perdemos o ministério, ou tivemos o nosso ministério enfraquecido, porque nós trocamos a nossa santidade por conveniências da religião, por acomodação espiritual? A tragédia da Jerusalém de ontem pode ser a tragédia da igreja de hoje, do lar nosso, da família nossa, porque o amanhã não é apenas o acaso do destino, o amanhã é moldado pelas decisões que nós praticamos hoje, aqui e agora. Mas sabe qual é a boa notícia? É que quando Jesus chega, Ele não chega só para ver
a destruição anunciada, ele chega para demonstrar que nem tudo está perdido, porque assim como um futuro pode ser destruído, um futuro também pode ser redimido, pode ser salvo, pode ser mudado e pode ser transformado. As palavras de Jesus não são fatalísticas. As palavras de Jesus serviam como um alerta àquele povo que não quis ter o seu presente transformado. Mas nós estamos aqui nesta manhã, imbuídos de transformar o nosso hoje. E desta maneira provaremos um futuro abençoado e abençoador na nossa vida, na nossa família, na nossa profissão, no nosso lar, em nome de Jesus. Queridos, conta-se uma história de que havia um viajante que ele caminhava por uma estrada longa e em um certo ponto da sua caminhada ele encontrou uma bifurcação. Um caminho amplo, um dos caminhos era amplo, era bonito, era convidativo para ele. Mas no final desse caminho amplo, bonito, ele via nuvens escuras, como se fosse uma tempestade. Mas existia um outro caminho, um caminho estreito, um caminho cheio de desafios e de adversidades. Mas no fundo desse caminho estreito, cheio de desafios, o sol brilhava, o sol reluzia no horizonte. O viajante, na frente daquela bifurcação, ele hesitou, porque o caminho largo parecia ser mais fácil, mais cômodo, mas ele notava a sombra da destruição à frente. Já o caminho estreito parecia ser difícil, mas ele prometia uma chegada vitoriosa e gloriosa. O destino daquele viajante não seria definido pelo acaso, mas pela escolha que ele faria em andar em um caminho ou andar no outro. Assim é o nosso amanhã. O amanhã está diante de nós como uma estrada bifurcada. Nós podemos seguir o caminho da desobediência e colher destruição, mas nós também podemos seguir o caminho da fé e achar nele redenção em Cristo Jesus. Que as lágrimas do ontem, do hoje e do amanhã de Jesus traga para nós sobriedade e a capacidade de decidirmos de uma maneira que louve, engrandeça e glorifique o nome do Senhor em nossas vidas e em nossas decisões. Querido Deus, nós estamos diante desta palavra, Senhor, onde o Senhor, através das suas emoções, demonstra tantos equívocos para aquele povo e para aquela cidade. Equívocos do passado, quando eles não conseguiam te dar uma adoração devida. Equívocos do presente, quando a adoração daquele povo estava corrompida e desviada. E equívocos para o futuro, porque a construção de hoje daquele povo os levaria para uma grande destruição. Pai, o nosso passado já foi redimido na cruz. O nosso hoje tem sido transformado por esta mesma redenção. E nós estamos certos de que o nosso amanhã só será glorioso, porque nos foi vertido na cruz o teu precioso sangue. E é este sangue que nos purifica, que nos limpa e que também nos santifica de todo pecado, Senhor, de toda injustiça, de toda impiedade, de toda iniquidade. Que este sangue vertido na cruz hoje, Senhor, nos leve a colhermos um futuro de uma existência gloriosa e eterna contigo, Pai. Que os nossos equívocos do passado sirvam unicamente para nos apontar novas decisões para o nosso futuro.
que nós possamos moldar a nossa existência hoje, através da tua vontade e do teu querer, Senhor. O Senhor sentiu, ao olhar para Jerusalém, a dor de um pai amoroso, que vê o seu filho em 3 realidades trilhando caminhos tortuosos, Senhor. Ah, Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. E que apesar dos nossos muitos equívocos, a tua graça continue sendo, Senhor, aquilo que nos levanta mais uma vez e nos faz caminhar num presente transformado e num futuro que nos aguarda de redenção e glória, Pai. Nos muda, e que ao nos encontrarmos nas bifurcações da vida, que a inclinação da nossa natureza caída seja rejeitada, Senhor. E que apesar dos desafios do caminho estreito e apertado, nós possamos trilhá-lo, porque lá, ao final, a luz resplandece sobre a nossa vista. O Deus de toda paz e de toda eternidade tem os seus braços abertos para nos receber e usufruirmos de uma eternidade com Ele. Faça isso em nossa vida e existência, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.